Olá pessoal, muito prazer de estar aqui. Vim convidada pelo Joaquim para falar sobre materiais tradicionais e te agradeço o convite, viu Joaquim? Porque para mim é uma honra participar do Dia D. Você, a sua família, vocês representam para nós, o mundo queijeiro brasileiro, desses queijos especiais brasileiros, vocês representam uma resistência. Então, é muito importante para mim te dar apoio nisso e te valorizar o máximo que eu puder. E por sorte, hoje eu estou aqui em Uberaba, que é a meca do queijo zebu do Brasil e do mundo, e eu fiz uma degustação do seu queijo Serra do Pico, o que me deixou muito feliz e um sinal de que a gente tem sempre que continuar esse trabalho bom que a gente faz, de valorizar esses materiais tradicionais. Então eu vim falar hoje aqui de tradições que estão se perdendo no Brasil, como o tacho de cobre. Todo mundo sabe que o tacho de cobre, todo mundo deve ter alguma lembrança de infância da avó que fazia aquele doce no tacho de cobre. O que a gente tira disso? Né? São lembranças que a gente tem de comidas, de delícias que eram mais saborosas. O tacho de cobre sempre foi utilizado na produção queijeira, principalmente, porque ele reparte de uma forma mais homogênea o calor. Com isso, a massa ela é feita de uma ligação mais homogênea e a ligação entre as moléculas da coalhada, do queijo, elas são mais longas e isso favorece geleias, doces, cerveja, né? Todo mundo sabe que uma cerveja artesanal, uma fermentação, tudo acontece de uma forma mais harmoniosa no tacho de cobre. Na França, a gente tem algumas denominações de origem protegida, onde que é obrigatório fazer o uso do tacho de cobre, como a Tome de Bourges, como Comté, o queijo Comté, 63 mil toneladas por ano na França, um queijo de leite cru, feito por cooperativas que coletam leite. Esse queijo só pode ser feito em tacho de cobre. Mas esses tachos de cobre são uns senhores tachos de cobre, de 1000 litros, com uma camisa dupla que ajuda a manter ele aquecido, e a gente sabe que o cobre transmite muito bem o calor, dessa forma ele economiza energia. A gente evita pontos quentes e pontos frios dentro da coalhada, porque ele realmente harmoniza muito melhor. No caso do queijo, o cobre, além de favorecer uma repartição homogênea do calor, ele favorece também a formação de moléculas mais ligadas umas nas outras e isso faz uma concentração maior de aromas e sabores. Por que o tacho de cobre é proibido no Brasil para fabricação queijeira? Eu não sei. Isso é realmente um problema e eu convido a todos, as autoridades sanitárias, para que a gente possa discutir sobre isso, porque não é possível que isso seja proibido no Brasil. O tacho de cobre ele tem também uma função antimicrobiana e antimofo. Tem uma revista, um artigo que foi publicado na revista das escolas ENIL da França, que é a Escola Nacional de Indústria Láctica, que prova que a duração de vida de patogênicos numa superfície de cobre foi comparado, por exemplo, a E. coli, ela sobreviveu 34 dias numa superfície de inox e ela não conseguiu sobreviver 4 horas numa superfície de cobre. E antigamente, realmente, os hospitais mesmo utilizavam várias ferramentas em cobre, que aquilo favorecia a morte de patogênicos. Então, o cobre é um super bom elemento. É sabido também que o cobre, ele favorece as reações enzimáticas dentro do leite no processo de fermentação e isso melhora os sabores e aromas do queijo, em comparado a um queijo que é fabricado num tanque de inox, por exemplo. Sobre a segurança alimentar, na França, a Agência Francesa de Segurança Sanitária dos Alimentos publicou uma opinião, um ato, no dia 25 de junho de 2002, em relação à utilização do cobre em contato com os queijos. Eles concluíram que a utilização do cobre para a fabricação de queijo
não apresenta nenhum risco sanitário. Na verdade, a quantidade de cobre que migra para o queijo, nem se a gente fosse um super guloso de queijo, iria fazer mal. Pelo contrário, o cobre ele tem oligoelementos essenciais para a nossa saúde. Ele favorece numerosas enzimas no nosso metabolismo, ele favorece a produção de glóbulos vermelhos e reforça as nossas seguranças imunitárias. Então, ele tem também propriedades antioxidantes. Então, se a gente come muito queijo com cobre, a gente não precisa de ficar passando antioxidante, a gente vai ser sempre jovem. Enfim, é essa nossa saúde que dá a prova que a gente pode comer essas coisas, um queijo feito num tacho de cobre, e que não vai ter problema. Os tachos de cobre, o que dá trabalho também é que tem que ter braço para poder limpar, né? Você tem que passar sempre, as pessoas passam bicarbonato com vinagre, ou então tem gente que limpa também com o próprio soro do leite e água, esfregando. Tem que ter alguma ação abrasiva para você limpar esse cobre. Principalmente se você faz queijos de massa prensada cozida, que você pode elevar a temperatura até 55 graus, você vai ter uma massa que vai grudar ali, que é preciso realmente limpar. Então tem que ter uma força, ferramentas para limpar isso. Mas esse uso dessas substâncias como o soro ou vinagre, bicarbonato, evita de usar produtos químicos nesse tacho de cobre. O cobre também, eles falam que ao mesmo tempo que ele esquenta rápido, ele guarda ele faz uma boa condutividade, mas se tiver uma corrente de ar, ele pode esfriar. Então, alguns produtores das montanhas na França que não têm a camisa dupla para colocar no seu tacho de cobre, eles simplesmente põem umas pedras em volta dele e essa pedra ajuda a guardar o tacho de cobre bem quentinho depois que você desligou ele, para a massa continuar fermentando no calor. Conheci, por exemplo, essa senhorinha na França, que se chama Gigi, tem 75 anos, tem 43 que ela faz queijo Tome de Bourges em tacho de cobre, e ela é muito feliz fazendo, liga o tacho de cobre lá, faz o queijo tranquila, cura o queijo dentro das caves em tábuas de madeira, que é o nosso próximo assunto. Madeira. Esse instrumento essencial para a cura de queijo. Por quê? Sempre foi utilizado, não só para curar o queijo, mas para o transporte, para fabricação, para bancadas de trabalho, para suporte de cura, já falamos, embalagem, condicionamento. É algo totalmente renovável e frequentemente presente nos ambientes das zonas queijeiras. Sempre a tendência dos produtores de queijo era utilizar a madeira que estava ali na fazenda. Então, nas regiões montanhosas francesas, por exemplo, é o pinus, que é o que tem mais ali, que é uma madeira que não dura muito, ela vai durar aí 8, 10 anos, mas é uma madeira que é natural dali, ela não está em extinção. Então, é bom procurar qual madeira que é a madeira do seu terroir para você curar o seu queijo. Essa madeira, uma restrição é que ela não tenha tanino. Tanino passa um gosto para o queijo. A melhor madeira é aquela que você tem naturalmente na fazenda, no seu terroir, e que não tenha cheiro forte, não tenha tanino, não esteja em extinção. Então você não vai curar o seu queijo no eucalipto, porque ele vai dar um cheiro de desinfetante no seu queijo, por exemplo. É muito cheiroso. No Brasil, as pessoas usam muito o cedrinho rosa, que diz que dura de 40 a 50 anos, e o pinus, que tem uma durabilidade menor, mas que tem a vantagem de não estar em extinção. Existe um tratamento para retirar o tanino da madeira, que é deixar a madeira de molho em água quente e trocar essa água durante 3, 4, 5 dias e ir observando se essa substância está saindo da tábua. Algumas correntes brasileiras do queijo aconselham tratar a madeira com soro. Eu nunca vi isso na França e, logicamente, eu penso que não tem muita lógica, porque o soro ele tem proteína e gordura. Então, você curar a sua tábua com proteína e gordura, depois tem que lavar ela muito bem para ela poder ser utilizada realmente. Outra forma de curar a tábua
é que se a sua cave ela é bem umidificada e ela tem uma temperatura bem baixa, é só você deixar essa tábua alguns dias encostada na parede dentro da sala de cura, já é uma forma de preparar essa tábua para que ela receba os queijos. Então vocês imaginam que tábua de madeira na França é responsável por 350 mil toneladas de queijo por ano, em média. Especialmente porque várias denominações de origem protegida exigem isso. Mas de uma certa forma no mundo, a utilização da madeira ela é mais tolerada do que reconhecida, embora ela tenha várias vantagens que eu vou explicar aqui. Uma coisa importante é que essa madeira seja regularmente limpa. E quando eu falo limpa, não é desinfetada, nem lavada, esfregada. Uma madeira, ela acompanha o ciclo de vida de um queijo. Quando um queijo ele sai da sala de cura e ele vai... Quando um queijo ele sai da sala de secagem e vai entrar para a sala de cura, ele vai ser recebido em uma tábua de madeira. E essa tábua vai acompanhar esse lote de queijo, um conjunto de tábuas acompanha um conjunto de queijos, um lote de queijos, por toda a sua vida, de forma que você está sempre virando e ele está na mesma tábua. Quando esse queijo sai para ser vendido, essa tábua sai para ser lavada. Aí as pessoas lavam com escovas, tem até umas máquinas que você passa a tábua em 2 escovas que giram, ela sai limpinha do outro lado e aí as pessoas secam no sol. Sim, no sol, porque o sol tem uma função também antimicrobiana. Quando ela está bem sequinha, você coloca a madeira dentro da cave. Esse sol que eles secam lá na França é bem fraquinho, então eu acho que aqui seria bom deixar num sol que é um sol levinho de manhã bem cedinho ou no entardecer, porque eu penso que se ela ficar muito seca, ela pode empenar. Quando a gente coloca uma tábua na cave para receber um queijo, ela vai ter primeiro que se umedecer um pouco. A gente nunca põe um queijo numa tábua molhada. Ela vai se umedecer um pouco antes, porque se ela estiver completamente seca, ela vai absorver a água do queijo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela tenha uma troca. Então, a madeira, ela tem uma troca de água por osmose com o queijo. Quando o queijo está muito seco, a madeira pode transmitir água para ele, mas se a madeira estiver muito seca, ela que vai chupar a água do queijo. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A madeira ela é composta de uma madeira periférica, que é mais tenra, e de uma madeira interior, que é mais dura e resistente. Ela é composta de celulose, hemicelulose, lignina e matéria orgânica e mineral, no máximo 2%. É muito importante a gente cortar a madeira para fazer cura de queijo no sentido transversal da madeira, que ela vai favorecer, isso vai favorecer uma troca melhor. E outra coisa importante é que a madeira deve ser utilizada bruta e não aplainada. Quando a madeira é aplainada, o queijo pode colar nela, você pode ter defeitinhos na casca do queijo no momento de virar. Quando ela é bruta, que ela não é aplainada, essa aeração que vai ter entre as frestinhas da madeira bruta e o queijo faz uma aeração que deixa a casca do queijo mais bonita. Outra coisa importante da madeira é o biofilme, que é um concorrente nutricional natural dos organismos patogênicos. Então, as bactérias do queijo elas vão colonizar essa madeira de forma que se uma listéria chega ali, ela vai ser combatida naturalmente por esse biofilme natural. Então, queijo é biodiversidade. Queijo é a madeira tem um processo de fixação que é em 4 etapas. Primeiro, a gente vai condicionar esse suporte para que ocorra a adesão dos micro-organismos, eles vão colonizar a superfície da madeira e se instala esse biofilme. O risco microbiológico pode ser diminuído também, porque se você tem alguma contaminação na sua cave, está com algum problema no seu queijo, que você acha que está com uma contaminação microbiológica, que é sempre possível e aconselhado verificar por exames, por testes, se isso acontece, realmente você pode lavar as suas tábuas com água quente
deixar ela em secagem natural para voltar um biofilme positivo para essa tábua. Fiz uma pausa, comi um pedaço desse queijo, senti toda a intensidade do terroir da carnaúba. É um gosto floral, é um gosto que abre. E ao mesmo tempo tem um certo caramelo. Joaquim cura esse queijo em tábua de madeira. Continue assim, Joaquim. E ainda por cima, essa embalagem super linda que já ganhou prêmio de melhor embalagem. E aqui atrás a gente tem, este espaço está reservado para o serviço de inspeção, quando o governo reconheceu o queijo artesanal brasileiro. Estamos aqui nesse evento, que é o Dia D, super importante do movimento queijeiro do Brasil. Todo esse trabalho que o Joaquim, como criador de zebu, faz no campo, se ele ainda transcende isso, transformando o queijo dele da forma mais artesanal possível, nas tábuas de madeira, transformando esse leite em tacho de cobre. Aí, falando em tacho de cobre ainda, para voltar no assunto, quando eu fui em Natal levando uma comitiva de franceses em 2019, eles assistiram a uma demonstração de queijo manteiga, que é uma massa láctica. Em seguida é acrescentado creme, a manteiga de garrafa, e esse queijo é cozido no tacho de cobre. Eles ficaram impressionados. E eu tenho muito carinho por esse tema do tacho de cobre, porque foi um dos itens aceitos na Lei do Queijo Artesanal do Rio Grande do Norte. E eu soube recentemente que, através da Adriana, que é uma grande parceira e colaboradora do Movimento da Cultura Queijeira, Adriana Lucena, que essas práticas estão sendo agora desencorajadas. Então, eu sinto muito por isso e eu espero que a gente recupere essa tradição de curar em tábua de madeira, de transformar em tacho de cobre, que a gente continue com essa tradição para ter alimentos mais autênticos, com mais sabor, com mais aroma, com mais qualidade. Então, resumindo o papel da madeira, que tem muitas vantagens, ele é um suporte de biofilme, ele é um local de semeamento natural de fermentos para o queijo. A gente deve escolher uma superfície que não seja aplainada. A madeira regula a umidade do queijo e da sala também, ela regula a umidade da sala, limita o risco de listéria e graças a este biofilme que faz a concorrência com a listéria. Voltando a falar de biofilme e de madeira, a gente tem outro utensílio essencial na França, na transformação queijeira, que é o uso da gerle. A gerle é uma tina de madeira imensa, mas que ela tem uma abertura maior em cima do que embaixo, ao contrário de um tonel de vinho que é estreito em cima, largo no meio e estreito embaixo. A gerle ela é nessa forma e ela é utilizada não somente para transformar o leite, mas para transportar o leite. Então ela tem duas alças que os produtores de queijo passam um bastão e eles levam no ombro cerca de 400 litros de leite. Tem gerles menores a partir de 200 litros de leite e tem gerles enormes para 1.600 litros de leite também. A gerle, ela proporciona um semeamento natural de fermento nesse leite, então eles não usam fermento, a própria gerle já transmite para o leite, a matéria-prima, as bactérias necessárias para a boa transformação desse leite. É um queijo de denominação de origem protegida, o Salers. Também muito importante que o caderno de regras dele determina uma só raça para fazer esse queijo, determina que esse queijo seja feito só quando as vacas estão na montanha a pasto, porque eles reconhecem que o leite das vacas na montanha, somente a pasto, ele é muito superior em qualidade, em sólidos, ele produz aromas e sabores superiores, muito mais complexos do que o leite de quando as vacas estão guardadas no inverno dentro dos estábulos, dos galpões.
Então, a GERL, que é quando aconteceu, a União Europeia se formou e eles estiveram de acordo sobre diversas regras sanitárias para a produção de queijo, a GERL ficou ameaçada porque os outros países não queriam mais permitir o uso disso. Mas os franceses fizeram realmente pesquisas e provaram essa eficácia dela transformar o leite e também a eficácia dela contra bactérias que podem ser patogênicas, a Listeria, a E. coli. Então eles comprovaram essa eficácia, ela continua sendo usada para um queijo de massa prensada crua, mas que passa por uma dupla fermentação, como o cheddar, um queijo de 40 quilos, 40 centímetros de altura, um grande queijo, e isso é preservar a tradição. Então, esses materiais tradicionais, eles têm o seu lugar, isso agrega valor ao queijo, e não é só um discurso, isso realmente agrega valor ao queijo em matéria de sabor, em matéria de qualidade organoléptica e também em matéria de segurança alimentar. Se o produtor é caprichoso para poder fazer um leite de excelente qualidade, ele quer poder ter a escolha de transformar esse leite com esses materiais tradicionais. Finalizando, eu agradeço ao Joaquim, à Inês, ao Dantinhas. Desejo a vocês um excelente dia D, com uma excelente programação que muito me honra de fazer parte. E conte aí com a gente para o que precisar. Um abraço. Bom dia, pessoal. Eu estou em trânsito e acabei de assistir junto com vocês o vídeo que eu preparei para o dia D, que eu fiquei muito feliz de participar. E queria saber se vocês gostaram, se tem alguma pergunta, se vamos ter produtores aí que vão entrar nessa luta de conservar os materiais tradicionais, e se vocês entenderam tudo, enfim. Se tem alguma pergunta, vocês podem se manifestar. Obrigada. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Não temos perguntas. Muito bem. Então, eu agradeço mais uma vez. Aí, se vocês quiserem meu contato, pegue com o Joaquim, tá bom? E um excelente dia D para todo mundo. Bom, o Léo está me perguntando aqui para conversar sobre o tema. Depois que eu fiz esse videozinho, eu pensei ainda algumas coisas. Então, principalmente a necessidade aí para o Nordeste do Rio Grande do Norte de conservar o tacho de cobre, e conservando esse tacho de cobre, está sendo conservada uma tradição. Já tem vários estudos que provam que não faz mal para a saúde, pelo contrário, o cobre é um oligoelemento essencial para o metabolismo do nosso corpo, a produção de enzimas. Inclusive, é muito indicado pílulas de cobre para quem na Europa, para quem está com muito cansaço. Então, isso é uma tradição, mas que também faz o queijo artesanal ficar diferente. O queijo manteiga, feito em tacho de manteiga, feito no tacho de alumínio, né? Não só na questão microbiológica, mas também na questão do sabor e do gosto. Então, e sobre a questão da madeira, vocês podem provar esses queijos da fazenda Carnaúba, que são curados na tábua de madeira, e todos os produtores que fazem esse modo artesanal, usando materiais tradicionais, o queijo tem uma personalidade, é um queijo mais franco, um queijo mais generoso. Eu sou muito entusiasta disso e espero que as pessoas também se contaminem com essas ideias para a gente retomar a nossa alimentação tradicional e não ficar cultivando o que tem sido, na contemporaneidade, a alimentação industrial, um alimento ultraprocessado. Eu vi aí uma mensagem do Daniel Pereira Dantas, de repente quer falar alguma coisa?
Então, o tacho de cobre, qual queijo que está perguntando? Se é algum queijo que apareceu no, no vídeo? Sim, os queijos que eu citei no vídeo, eles podem ser importados no Brasil. E essa coisa do tacho de cobre é tão louca, para vocês terem uma ideia, a Pardinha Artesanal, que é também uma um produtor de queijo, né, inclusive de gado Jersey, né, ele mistura o gir com a Jersey, eles fabricam tudo em tacho de cobre. E aí, como eles fizeram para conseguir essa autorização? Eles importaram um tacho de cobre da França, que fazia queijo Comté, fizeram esse tacho de cobre viajar pelo Atlântico, 13 mil quilômetros, para chegar em São Paulo e poder fabricar o seu queijo mandala, que é até um queijo premiado, é feito nesse tacho de cobre. E como ela conseguiu? Ela arrumou uma atestação do Ministério da Agricultura francês, a técnica responsável por essa queijaria, que atesta que o tacho de cobre é bom para a saúde. Então, olha como a gente vive numa controvérsia, né? O tacho de cobre aqui do Brasil, muitas vezes o cobre que está sendo usado para fazer esse tacho de cobre lá na França deve ser até brasileiro. Mas, no Brasil, as nossas autoridades sanitárias ignoram que o uso do tacho de cobre pode ser uma coisa boa ainda, mesmo com essas pesquisas já provando. E aí, eles aprovam, o Ministério da Agricultura do Brasil aprova um tacho de cobre que vem da França, mas não aprova o tacho de cobre brasileiro. Eu penso que a gente realmente deveria abrir o diálogo com essas autoridades em relação a isso. E o queijo Comté, que eu citei aí, vários queijos que são feitos em tacho de cobre na França, entram como queijos importados no Brasil, quer dizer, o Brasil permite a importação de um queijo que é obrigatoriamente feito em tacho de cobre, mas não permite que o nosso queijo manteiga aí do Nordeste seja feito em tacho de cobre. Dá para entender? Para mim, é um pouco difícil de entender esse raciocínio. Esse queijo pode ser vendido no Brasil? Essa pergunta já respondi. O que fazer para melhorar a legislação do leite cru e por que o Brasil é tão atrasado no que diz respeito ao queijo artesanal? Essa historinha, sim, o Brasil, a gente segue as normas sanitárias um pouco copiadas dos Estados Unidos, que tudo tem que ser pasteurizado, tudo tem que ser feito em taxa de tudo tem que ser feito em aço inoxidável. Acho que a minha câmera saiu aqui, tá? Voltei. E do jeito que foi construído, e até as nossas próprias escolas de veterinária, elas têm uma postura tão sanitarista que não aceita esses materiais tradicionais. E tem uma outra corrente no mundo que é para alimentos artesanais, que é a França, a Espanha, a Itália, que já aceitam esses materiais. Até a gente pode citar outros, né? Tem o couro também, que é uma coisa que sempre foi muito utilizada na fazenda. Tem aquelas cintas de árvore que eles colocam para o queijo Mondor não esborrachar. É uma cinta de árvore que está segurando o queijo. Agora, eu não desisto. Eu acho que a gente tem que procurar ainda mais as autoridades sanitárias e pedir um diálogo, tentar provar que isso não está matando ninguém, pelo contrário, isso é mais saúde. Né? Se a gente olha hoje no mundo as mortes, né? Uma das primeiras é a poluição, né? Depois, obesidade, né, nos Estados Unidos. Se a gente for seguir pelo mesmo caminho sanitário dos Estados Unidos, a população obesa é enorme, todo mundo com problema de saúde, com pressão alta. Então, essas coisas deveriam ser consideradas também pelo alimento tradicional e, enquanto diretora da Sertão Brás, a gente tenta esse diálogo, a gente tenta provocar essas questões e para poder realmente tentar, né? Não pode perder a esperança, né? Deixa eu ver se vai ter mais uma pergunta.
Débora, a obrigação da Adriana Lucena, ô Adriana, querida, gosto tanto de você, é uma companheira de luta. A obrigação da pasteurização do leite para produzir o queijo de coalho mata a receita tradicional e transforma em outro queijo. O que você pode falar sobre isso? Adriana, eu sei que você é uma batalhadora pela defesa do queijo coalho tradicional no Nordeste. Eu também sou uma entusiasta e estou junto com você nisso aí. O que eu acho que tem que acontecer é uma mobilização maior dos produtores, porque não adianta eu e você, que não somos produtores, somos ativistas desse ideal, né? Os produtores têm que se mobilizar, a gente tem que, se os produtores quiserem aí, né, porque o queijo coalho, até hoje não saiu uma IG do queijo coalho. Se sair um dia SG, poderia ser já uma exigência que esse queijo, para chamar coalho, fosse só um queijo de leite cru. E aí, então, eu acredito que uma mobilização dos produtores exigindo isso, brigando por uma IG que seja de leite cru, né, não quer dizer, se o produtor tem um pasteurizador na sua queijaria, ele pode fazer queijo de leite pasteurizado, se ele quiser algumas receitas, mas ele tem que conservar o direito de poder fazer o queijo coalho de leite cru. Né, essas 40 queijarias que estão sendo feitas aí no Rio Grande do Norte, que todas compraram pasteurizadores, e o objetivo era que elas fossem queijarias tradicionais de leite cru, agora elas mudaram, elas não são mais queijo artesanal, elas são laticínios. Então, eu imagino como esses produtores devem estar se sentindo, e gostaria até de saber se esses produtores quiserem se manifestar um outro momento que não é a live de hoje, porque a gente já está no tempo de acabar, mas eu quero dizer para esses produtores que a gente está às ordens para se manifestar e seguir com a programação aí. Obrigada, pessoal, um abraço.